Bom dia! Como está a vida da criança de Aracaju, o adolescente, o jovem, principalmente agora com a liberação da maconha, lamentavelmente? E a opinião sobre o comportamento do Papa Francisco e, mais ainda, as atitudes do judiciário sergipano sobre a época do Dr. José Rivaldo Santos, juiz de menores que marcou época em Aracaju. E é ele que vai estar aqui conosco para mostrar toda essa realidade. Vai falar de religião, da criança, adolescente, jovem e mais ainda, de o que ele espera do eleitorado aracajuano com vistas às próximas eleições municipais. Roda a vinheta. Em um mundo onde as verdades são muitas vezes ocultadas, surge um espaço onde elas não podem se esconder. A cada domingo, uma nova perspectiva se abre, desvendando os segredos mais profundos dos conhecimentos que moldam nosso presente. Prepare-se para ter suas certezas questionadas, seus conceitos desafiados e sua visão de mundo transformada. E no centro de tudo isso, um homem cuja missão é iluminar o caminho com a luz da verdade. Bertolino Menezes. Ponto de vista. Aqui, o foco é com a verdade, todos os domingos, às 9 da manhã. Bom dia, doutor Zé Rivaldo. Bom dia, Bertolino. Doutor Zé Rivaldo, o senhor não imagine a honra que o senhor nos traz com a presença, uma presença iluminada, a presença de um cidadão juiz de menores, hoje juiz da criança e do adolescente, e foi juiz por 25 anos, e revolucionou a causa do menor à época de Aracaju, que protegeu com extrema responsabilidade, com extremo compromisso com a família aracajuana, toda a causa vinculada ao menor, que era desprotegido, e isso virou um marco na história do senhor, no judiciário e na sociedade aracajuana. Eu queria começar a entrevista com o senhor pedindo para o senhor fazer uma comparação da criança e do adolescente da sua época e da criança e do adolescente agora, principalmente considerando os avanços ou os supostos avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode ficar à vontade. Meu caro Bertolino, existiu um escritor francês, Buffon, que ele costumava dizer: o homem é o próprio estilo. E o próprio Jesus Cristo falou, e Mateus escreveu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive a felicidade de assumir a vara da criança e do adolescente, que era totalmente desconhecida. E o magistrado que vai para aquela vara, ele tem que ser um sacerdote. E eu, além de ser um sacerdote daquela vara, fui iluminado. Fui iluminado pelas Sagradas Escrituras e, particularmente, pelo profeta e juiz hebreu Samuel. Com a sua participação, com a participação de um grupo de 110 funcionários, que na nossa época só tinha 28, e eu levei para 110, coloquei uma equipe interprofissional, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, médicos, advogados, e aí nós envolvemos a coletividade e a comunidade. O que foi que eu e você nós fizemos? Colocamos a família para tomar conta dos seus filhos. Por que fizemos isto? Porque o padrinho, o compadre, o amigo não maltrata o filho do seu compadre, do seu amigo. E aí nós construímos
35 postos avançados do juizado de menores, que lamentavelmente, quase em todos os bairros, e lamentavelmente esses postos avançados foram extintos. Certa feita, nós trabalhamos de tal modo, sem nenhuma modéstia, que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Nolasco de Carvalho, o vice-presidente Aloysio Abreu e o corregedor Rinaldo Costa e Silva disseram: olha, Zé Rivaldo, você está com mais prestígio do que o Tribunal de Justiça. Eu disse: pelo contrário, eu estou engrandecendo o Tribunal de Justiça com um trabalho de grandes colaboradores. E o resultado é que eles praticamente extinguiram o juizado de menores, que hoje praticamente não existe. Você acha que o judiciário, como já foi dito aí, teve uma participação praticamente decisiva, né? Até porque, hierarquicamente, o judiciário, o desembargador, está acima. E durante todo esse tempo, isso refletiu diretamente na criança e no adolescente? Qual o quadro que o senhor enxerga hoje sobre toda essa realidade da juventude, da criança, da mãe de família, a questão também das creches, que tem uma vinculação muito forte, e também a presença do Conselho Tutelar? E tudo isso é fato novo, comparando à época do senhor. Bertolino, eu quero lhe dizer que o Tribunal de Justiça foi ingrato com a família sergipana. Porque, em vez dele concordar e colaborar, ele virou as costas. E eu estou dizendo isso sem nenhuma ofensa, que é o meu estilão. Eu queria que eles colaborassem e aumentassem o nosso trabalho. Porque eu fui a Porto Alegre certa feita e ouvi uma palestra de um colega meu, juiz da infância e da juventude de Porto Alegre, Moacir Rodrigues Danilo, dizer o seguinte, que a maior violência que conhece o ser humano é a fome. E aí o que foi que eu fiz? Cheguei aqui em Aracaju, procurei a Legião Brasileira de Assistência, que era a doutora Ana Luísa Valadares, comuniquei sobre essa palestra e ela disse o seguinte: Zé Rivaldo, vamos acabar com essa meninada passando fome e nas ruas dormindo nos alpendres e sofrendo, e eu vou lhe dar os alimentos. E aí ela me deu 30 mil quilos de alimento por mês. E eu, como você teve conhecimento que o juizado de menores parecia mais um supermercadinho, nós distribuímos todos esses alimentos com as pessoas humildes, simples e desempregadas. E aí foi maravilhosamente bem. Tiramos as crianças da rua. O coronel Eduardo, comandante, chefe da Secretaria de Segurança Pública, chegou para mim e disse: Zé Rivaldo, o que foi que aconteceu com essas crianças que não estão mais na rua? Eu disse: sabe por quê, coronel Eduardo? Porque lugar de criança é na escola e na família. E como na escola e na família não tinham os alimentos, e que agora tem, eles desapareceram da rua. E aí ele disse: rapaz, muito obrigado por esse trabalho. Disse, agradeça não a mim, mas uma equipe de 110 funcionários do Juizado da Infância e da Juventude, que tivemos a honra e a felicidade de construir esse juizado de frente ao Ceasa. Doutor Zé Rivaldo, houve na época do senhor, e eu lembro muito bem, até a Rede Globo mandou um repórter para aqui, salvo engano, Francisco José, para falar da Guerra da Maconha. A Guerra da Maconha era que todos os dias, ou quase todos os dias, amanhecia um menor morto. E aí eu lembro também que eu fazia, e nesse dia, casualmente, eu estava nessa semana fazendo o Bom Dia Sergipe com o Carlos França, né? Eu trabalhava lá no jornalismo da televisão, e levei o doutor Fernando Matos, porque o senhor, enquanto juiz, dizia que era a polícia que estava matando os menores indefesos. A polícia dizia que eles estavam se matando, né? Eles, os menores mesmo, por conta, certamente, de ocupações de espaço.
Eu levei o doutor Fernando, ele fez essa acusação, né? E, digamos melhor, esse posicionamento dele, enquanto representante da polícia, e o senhor acusou diretamente a polícia. E aí eu fiz uma pergunta. Levei ele no dia e levei o senhor no dia seguinte. Aí eu fiz uma pergunta. Tive essa oportunidade. Quem é que está faltando com a verdade? É a polícia ou é o judiciário quanto na condição do senhor de juiz? E aí o senhor falou, disse, o senhor lembra disso perfeitamente. Mas eu quero falar o seguinte... E estou lembrado até agora. Pronto. Eu queria fazer uma comparação que era chamada Guerra da Maconha naquela época. Hoje nós temos a maconha legalizada pelo STF. O que é que o senhor avalia? Como é que isso pode refletir na sociedade, na família, as consequências que isso pode vir? E que eu entendo como uma extrema gravidade do judiciário maior, né, do STF. Como é que o senhor avalia toda essa história daquela época que já existia a Guerra da Maconha e hoje que a maconha é oficialmente liberada? Só que a Guerra da Maconha, eu cheguei e falei ao governador da época, Antônio Carlos Valadares, disse, olha, 2 delegados mataram 4 crianças. E a criança de maior idade foi justamente de 10 anos. E fazendo justiça a Valadares, ele mandou prender os 2 delegados que foram condenados. Guerra entre eles não existia coisíssima nenhuma. Inclusive, o sindicato dos comerciantes de Aracaju participaram dessa tragédia. Sim, participaram. Porque esses meninos incomodaram demais ao comércio. Todas as noites eles arrombavam os telhados e destruíram muitas lojas. E terminou com essa chacina dolorosa e foi descoberto através do governador Valadares que tinha sido comandada por esses 2 delegados. Então, guerra de maconha entre eles não existia coisíssima nenhuma. Primeiro porque eles se entendem muito bem. As crianças se entendem muito bem. Nós, adultos, é que não compreendemos as crianças, Bertolino. Doutor Zervaldo, o senhor falou há pouco, numa conversa aí fora, que o mundo está bem, está tudo tranquilo, tudo andando de forma harmoniosa. O ser humano é que está mal. Como é que o senhor enxerga essa sua colocação? Porque o ser humano abandonou ao principal, que é a Deus. O ser humano está ligado diretamente ao orgulho, à vaidade, à inveja. O ser humano é mais do que um idólatra, quando nós devemos amar o próximo, que é um dos mandamentos de Jesus Cristo, por sinal o segundo, porque o primeiro, um fariseu hipócrita, chegou para ele e disse, Senhor, Moisés deu para a gente 10 mandamentos, e o Senhor dá para a gente quantos? E através desta pergunta Jesus Cristo respondeu, fariseu hipócrita, você está me fazendo esta pergunta para me testar. Eu vou resumir a lei de Moisés em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo é acima de tudo. O segundo não é igual, mas é semelhante. Porque o que é igual não é semelhante e vice-versa. Amar ao próximo como a si mesmo. O que está faltando à humanidade é esse amor, ou este amor ao próximo, que nós perdemos a vergonha até de amar ao vizinho. E o próprio Jesus Cristo, certa feita, respondeu ao Pedro. Pedro disse, Senhor, se meu vizinho me incomodar 7 vezes por dia, o que é que eu tenho que fazer? Perdoar ele? E o próprio mestre disse, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Significa dizer 490 vezes, o que é praticamente impossível durante o dia. Está faltando amor, está faltando perdão, está faltando compreensão e está faltando coragem
para todos nós enfrentarmos este mundo perverso e cruel, que só quer entender-se com a vaidade, com o orgulho e com a riqueza. Doutor Zé-Waldo, na opinião do senhor, um magistrado, né? Um magistrado é uma autoridade que é respeitada, claro, né, pela sociedade, ou muitos até, os que cometem erros, equívocos, né, têm medo, né? Eu acho que o juiz não é para ter medo do juiz, né? Pelo contrário. Mas um juiz, na sua essência, ele deve tomar as decisões baseado apenas na legislação, ou ele tem que ter o mínimo de conhecimento da Bíblia para que ele aplique de forma ética, de forma correta, de forma justa? Bertolino, que pergunta, até parece-me até que você esteve no seminário. O magistrado é um mandatário de Deus, criado através de Deus Pai Todo-Poderoso. E como é que esse mandatário, que não é de um ser humano, é de um Deus Todo-Poderoso e braços fortes, ele não respeita o que tem que decidir com justiça e com o direito. Assim sendo, todo magistrado, na minha opinião pessoal, e que eu tenho a maior alegria de proferir o que estou dizendo, com as tremendas responsabilidades minha, o magistrado que não cumpre com suas obrigações humanas e cristãs, ele tem que ser expulso. Ele tem que perder as funções de magistrado. Ele está ali tratando dos direitos da vida do ser humano e ele se entregar através de corrupção, como nós temos visto por aí, não é possível. E assim sendo, sou totalmente a favor da punição de todas as pessoas que têm o dever e a obrigação de gerar e lidar pelo bem-estar da coletividade e do cidadão e da família. Doutor Rivaldo, voltando à questão da igreja, o senhor é um cidadão extremamente católico, seguidor, fiel, e eu vi essa semana entrevistando nosso querido amigo jornalista Rosaú Nogueira, quando ele disse, com perfeição também, que o cidadão que é cristão não é apenas aquele que frequenta a igreja para ir para a missa, para rezar o texto, para rezar pela manhã, à noite e tal, mas é o comportamento e suas ações, principalmente dentro da família e da sociedade de um modo geral. A pergunta está ligada ao Vaticano. O Papa Francisco, que eu tenho verdadeira adoração e respeito, porque eu acho que ele é o cara, não é aquele cara que foi dito por Obama, não. É o cidadão de uma humildade extraordinária, de um entendimento e de uma linguagem popular que cativa. Mas dentro do próprio Vaticano, a cúpula, parte da cúpula, conspira sob a alegação de que ele é um comunista. O senhor entende dessa forma ou qual a sua avaliação sobre o Papa Francisco? Olha, eu sei o que é a doutrina comunista. O Papa Francisco, ele procura trazer para o seu aprisco, ou curral, que é uma palavra não digna, esse curral, e sim aprisco, pessoas que estão desviadas do seu comportamento. Ele jamais iria de encontro às Sagradas Escrituras. É uma pessoa que trata do bem-estar espiritual de todo cidadão do universo e que jamais iria colaborar com uma doutrina que não dá o menor direito a quem quer que seja que assim abrace ela. Agora, sou também favorável de que o cristão católico não é só dentro da igreja, não. O cristão católico não é aquele que assiste à missa e na hora que sai da igreja, que ultrapassa os umbrais do templo, ele passa a ser como outro qualquer pecador. Cristão católico que ama a Deus e ao próximo
ele tem que se demonstrar em todo tempo e em todo lugar. Aqui e agora. Doutor Rivaldo, o senhor acha que a igreja tem perdido espaço nos últimos anos para outros segmentos religiosos? Bertolino, você há de compreender que igreja é uma reunião onde há duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. Quem falou assim não foi eu, foi Jesus Cristo. A igreja que muita gente pensa também que é aquele templo de argamassa. Também não é. Ali é outra coisa, menos igreja. Nós dois agora estamos numa verdadeira igreja. Sim, porque estamos falando naquele que sofreu dores cruentas para nos aproximar do Pai, que é Jesus Cristo, e não que foi, porque Jesus Cristo, ele não morreu, ele ressuscitou. Assim sendo, eu quero lhe dizer que essas instituições são iguais a nós, porque se Jesus Cristo não fez distinção de ninguém, e tanto assim que na crucificação, ele foi crucificado com dois ladrões, e um que reconheceu que ele era inocente, na mesmíssima hora levou com ele para a eternidade. Então, eu lhe confesso que, para mim, todos nós somos cristãos, filhos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e todos nós não devemos fazer distinção de nenhum templo, porque o templo evangélico e o templo católico, cada um tem a sua metodologia, mas os que participam são humanos e cristãos iguais. Doutor Rivaldo, só para concluir, nós estamos em 2024, um ano de eleições, mudança na gestão de cada município brasileiro. O que é que o senhor espera da próxima gestão, seja qual for, da próxima política, né, voltada para a criança e o adolescente? Meu caro Bertolino, eu quero lhe confessar que eu não compreendo como o eleitor e a eleitora vota num candidato sem analisar a vida pública e particular desse candidato. Para que, horas ou dias depois, ele venha lamentar num programa de rádio ou de televisão, dizendo que o candidato dele fez isso, fez aquilo. Não, senhor eleitor. O senhor tem a obrigação, é dever mesmo, de analisar seu candidato. Olha o que foi que ele fez, a vida dele particular. Se ele, na verdade, é um bom esposo, um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro. Porque isso é dever de cidadania. E se o senhor não analisar tudo esses princípios, o senhor vai votar num corrupto, num desonesto, numa coisa louca. Assim sendo, eu quero lhe dizer, o eleitor ele é obrigado a analisar com sinceridade e com amor o seu candidato, porque, do contrário, nós só vamos ter corruptos, desonestos, que só faz a furtar e roubar o que é de bom do ser humano, que é o nosso bem-estar. Rivaldo, muito obrigado. Volto a dizer, para mim, e tenho certeza que para o aracajuano é uma honra tê-lo aqui, mostrando as qualidades profissionais, pessoais, a qualidade humana que o senhor sempre representou para essa sociedade. E, claro, isso vai iluminar cada vez mais as nossas mídias, iluminar a cabeça de cada um, de cada aracajuano, de cada mãe sofredora, de cada criança sofredora, porque a criança, e quando eu falo criança, é a criança, o adolescente, a juventude, todos são fruto dessa sociedade que, na maioria das vezes, não corresponde às necessidades e interesses dessa categoria sofrida. Eu quero que o senhor fique à vontade para a sua conclusão e dizer que, com 89 anos de idade, me permita, o senhor está parecendo um jovem de 60 anos.
eu quero também lhe dizer que esse momento, para mim, foi sublime e sublimado, porque veio-me à memória o nosso queridíssimo juizado da infância e da juventude, que coloquei toda a minha vida, meu esforço, minha dignidade e minha honra para a família sergipana. E essa oportunidade de me lembrar, ou lembrar-me, do meu querido juizado da infância e da juventude, do amigo Bertolino, que colaborou tanto comigo e com a família sergipana. Eu lhe confesso que eu só tenho que agradecer a Deus por este momento de alegria, de felicidade e de vida. 89 anos de idade e que Deus ainda me traz tão lúcido, tão, eu poderia dizer, de iniciativa própria, que só tenho a dizer: Senhor, obrigado por tudo, que eu não mereço porque eu sou um pecador. Um abraço, muito obrigado. Aqui, do nosso ponto de vista, o foco é com a verdade.